Ensino híbrido, o que é isso? Por que estão me falando tanto disso? Como que eu faço para começar a fazer, começar a praticar esse negócio? Vai dar trabalho? E para que isso, gente? É sobre esse assunto que eu quero falar com você. Não sai daí que nós vamos discutir hoje sobre ensino híbrido e mais. Vou te dar duas metodologias para você já começar no ensino híbrido com sucesso total, surpreendendo seus alunos e tendo uma noção muito precisa sobre a aprendizagem dos seus alunos nessas duas metodologias. Bora conversar! Olá, eu sou o professor Alex Silva e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que tanto tem preenchido aí as mídias, os cursos, que é o tal do ensino híbrido. Gente, se nós juntarmos as palavras, na verdade, se separarmos as palavras, nós teremos ensino e híbrido. Bom, ensino, todos nós já sabemos o que é, né? Nós queremos instruir alguém a fazer algo ou aprender a fazer algo. Híbrido dá a ideia de mistura, misturado. Do inglês, esse termo é o blended learning. E aí cabe uma crítica. Já percebeu que tudo aqui para nós, pelo menos no Brasil, que é onde eu tenho conhecimento de causa para falar isso, é sobre ensino e a gente deixa a aprendizagem assim de lado? Veja os exemplos. O nosso sistema é um sistema de ensino. A nossa escola é uma instituição de ensino. Onde você planeja o que vai trabalhar é o chamado plano de ensino. O material é um material de ensino, é um material didático. Aqui nós temos duas palavras também que compensa trazer à tona. A matética e a didática. A matética está relacionada à aprendizagem, a didática está relacionada ao ensino. Então, na escola, por exemplo, na faculdade, nós temos aulas de didática, temos disciplinas chamadas didática, nós não temos matética. Na didática, nós aprendemos, teoricamente, como ensinar. Mas, em momento algum, nós estamos preocupados com a aprendizagem. Então, será que isso que está sendo ensinado está sendo aprendido? Posso trazer um exemplo aqui, ó, um exercício mental para você. Imagina que um desses programas sensacionalistas aí de auditório chama uma pessoa porque ela disse que ensinou o seu cachorro a falar. Ensinou o cachorro a falar. Eles não querem perder isso, eles chamam essa pessoa. Essa pessoa vai e chega lá nos bastidores, ela e seu cachorro estão lá, o seu doguinho, o seu cãozinho, e aquele apresentador fazendo aquela... porque ele ensinou o cachorro a falar. É o primeiro cachorro que fala, minha gente. Aqui no nosso programa com exclusividade. A concorrência não tem isso. E vai fazendo aquele negócio lá. De repente, chama o maluco, né? Vem cá, fulano de tal. Vem cá, o cachorro que fala. Chega lá. Aí falou assim, mostra pra nós aí e tal. Aí ele diz pro cachorro dele assim, cachorro, fala pra ele qual é a capital do Brasil. O cachorro. Cachorro, fala para ele qual que é a capital do Brasil. O cachorro está parado. Depois de algumas tentativas, frustrado, o dono do programa diz, peraí, mas seu cachorro não fala? Ele diz assim, não, eu ensinei. Ensinar eu ensinei. Agora, se ele aprendeu é outra coisa. Bom, a gente costuma dizer isso, né? Eu ensinei isso na sala. Se eles aprenderam é outra coisa. Então a gente mesmo desvincula a ensinagem da aprendizagem, né? Mas nós não tivemos uma instrução, né, a respeito disso. Claro, alguns de nós, curiosos que somos e apaixonados pela profissão, miramos no resultado daquilo que nós fazemos e procuramos nos autoformar. Autodidata, e a gente vai correndo atrás depois que sai da faculdade. Tem aqueles, como eu, por exemplo, que vejo a importância disso daí, e não apenas eu me autoformo, mas eu disponibilizo materiais, cursos, para os outros colegas também, para você que talvez está agarrado no seu trabalho aí, 3 turnos, e não tem tempo de mastigar tudo como eu mastiguei, de correr atrás e tal. Então eu deixo disponível para você. Você pode me seguir lá nas minhas redes sociais, me seguir no Instagram, você pode acessar o meu site que está aqui, o link dele está aqui debaixo na descrição do vídeo e tal. Então a gente vai levando. Estamos aí para isso mesmo. Mas enfim, fechado esse parênteses que
sobre a nossa preocupação com o ensino e falta dessa preocupação com a aprendizagem, nós vamos agora... Por que eu falei isso? Porque do inglês, blended learning, é híbrido, misturado, mesclado, e learning não é ensino, é aprendizagem. Você entende? É aprendizagem híbrida. Híbrida quer dizer o seguinte, você vai alternar momentos presenciais e online. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é que você vai passar dever de casa e aí isso aí vai ser online agora, então ele está fazendo as aulas, ele está assistindo às aulas na escola e está assistindo às aulas gravadas em casa. Isso não é ensino híbrido, gente. As coisas têm nome, os nomes definem as coisas. Os termos dentro da ciência, seja ciências políticas, ciências econômicas, ciências exatas, ciências de educação, as coisas lá dentro, elas têm nome que define o que são essas coisas. O híbrido, nesse caso, não quer dizer que você está fazendo dever em casa ou você está assistindo aula em casa, você está no ensino híbrido. Não, não é isso. O híbrido quer dizer que os processos começados presencialmente, eles se estendem até o não presencial. E os processos podem ser começados não presencialmente e se estendem até o presencial. Você consegue perceber não presencial e presencial e os processos se estendendo ao longo, perpassando por essa distância? Isso implica em derrubar o que separa esses dois momentos nas dimensões temporal e espacial. Então, você no ensino híbrido, você rompe as barreiras do espaço e do tempo e não aprende apenas em momentos e locais específicos. Você relativiza a aprendizagem no que diz respeito aos momentos e aos locais. Então isso é ensino híbrido. Você não para de aprender quando você sai da escola. E você não começa a aprender só na escola. Não sei se está começando, se você não entendeu ou se você gostaria de saber um pouco mais, quer fazer uma pergunta, pode comentar aqui, faça uma pergunta aqui embaixo que eu teria o maior prazer em responder para você. Tá? E conversar com você também. Você quer uma conversa um pouco mais profunda, um pouco mais, quer desenvolver um pouco mais a conversa a respeito disso? Pode ir lá no meu Instagram, me chama no direct lá, a gente conversa. Eu tenho um canal no Telegram, eu vou colocar o link do canal do Telegram aqui também para você, a gente conversa sobre isso, tá bom? Veja bem, vamos lá então. Processos iniciam-se presencial e se estendem até o não presencial. Processos iniciam-se no não presencial e se estendem no presencial. Loucura, loucura, loucura é que o aluno ele pode ter assistido, ter ouvido alguma coisa lá fora e trazer para a sala. Olha só que doideira. E aí a gente aproveita aquilo, né? Isso a gente até já fazia, né? Mas agora ensino híbrido quer dizer que a aprendizagem híbrida, eu vou chamar assim, então quer dizer que você aprende com várias pessoas em vários locais, em vários momentos. E aí cabe a nós, professores, direcionar essa aprendizagem, é claro, para dentro de um programa que nós temos, mas sem aprisionar, né? Soltando as asas, liberando para poder aguçar a curiosidade dessa moçada. Ok, beleza, fechou. Mas Alex, entendi minimamente o que é esse ensino híbrido aí. Agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para aplicar essa metodologia do ensino híbrido? Não! Para tudo aí! Não é uma metodologia. É uma estratégia. Está mais para uma estratégia, mas não é uma metodologia. O ensino híbrido ele vai permitir, ou a aprendizagem híbrida vai permitir o uso de várias estratégias. E eu vou apresentar duas para vocês aqui. A primeira delas, ela vai direto no ensino híbrido, dentro do coração assim, dessa aprendizagem híbrida, que é a sala de aula invertida, ou flipped classroom. A sala de aula invertida, o que seria essa inversão? Essa inversão seria o normal da sala de aula, né? Mas hoje, como é que funciona? O aluno vai para a escola, o professor passa a matéria, explica a matéria e o aluno vai para casa fazer exercício. Na próxima aula, o professor faz alguns exercícios e, às vezes nem dá tempo, você já vai para a próxima matéria. De novo, a gente está preocupado com o ensino. O ensino eu tenho que garantir que na minha pauta vai estar escrito todo o conteúdo de ensino que está no plano de ensino. Se os alunos aprenderam é outra história. Mas eu preciso estar escrito lá e cada aula eu tenho que dar aquela coisa. Eu tenho que dar esse assunto nessa aula, esse nessa, esse nessa, esse nessa e esse nessa. E se os alunos aprenderam? O que é isso? Aluno aprender.
O negócio é que tem que andar certinho. O foco da escola, perdoe-me falar desse jeito, eu tô ficando emocionado aqui, ó. O foco da escola não é o aluno, é o ensino. É garantir que aquilo está escrito, naquele dia deu aquela coisa. Se o aluno acompanhou, não, você atropela ele. Esse é o foco da escola. Escola no sentido geral. Tá certo? Não, tá errado. Aí eu tenho problema, por quê? Porque eu não adoto esse foco. Meu foco é o aluno aprender. E então, volta e meia, eu tenho conflito com a parte de fora, né? Com a parte do ensino. Não, mas tinha que ter dado isso aí, cara, mas o aluno não aprendeu aquilo de ontem. Não tem problema, você tem que dar o conteúdo, tem que andar. Para mim, Alex, agora, errado. O conteúdo não tem que andar. Quem tem que andar é o aluno. Então, aí eu sei que muita gente que está assistindo aí agora vai falar assim, sonhador, faz o que... Não, brother, sister, você faz aquilo que a sua consciência te guia. E eu não vou te julgar por isso, não. Mas, para mim, foco principal é o aluno. A escola só existe por 2 motivos, aluno e professor. Todo o resto é perfumaria. Todo o resto é perfumaria. O sistema foi criado em torno disso e deu posição de destaque para outros atores que não são professor e aluno, inclusive financeiramente falando, tá? Professor e aluno. Escola particular, aluno paga muito, professor ganha pouco. Então, os dois estão desbalanceados nessa equação aí, mas é trazer para a linha de novo, né? Conformar e dizer, é assim, sempre foi assim. Eu penso muito na época da escravidão, quando os próprios negros achavam que era normal, era comum ser escravizados, que sempre foi assim, sempre vai ser assim. É o que a gente percebe na questão do tempo histórico, né? Eu nasci já era assim, então sempre foi assim. Tá errado, a gente tem que lutar por aquilo que a gente percebe que é correto. Aquilo que a gente percebe que é o certo, a gente tem que lutar por aquilo. Isso é a minha posição, é o meu ponto de vista. Eu preciso lutar para que os 2 atores principais na escola sejam de fato valorizados como eles precisam ser, alunos e professores. Foco aqui então, vamos lá. Então, como é que é a sala de aula hoje? Você pega esse conteúdo, né, passa lá, escreve, o aluno lê aquele negócio. Muitas vezes você vai começar a explicar e aí o aluno nem teve dúvida ainda. Ele vai para casa, volta e depois vida que segue. A sala de aula invertida, ela vai dizer o seguinte, você pega esse conteúdo e manda para casa para o aluno. O primeiro contato que o aluno vai ter com esse conteúdo é em casa. Entendeu isso? Como que eu mando, Alex, em casa? Várias maneiras. Você pode mandar por texto, o Word mesmo, o Wordão, PDF, você pode mandar. Você pode mandar por slides, você tem os slides? Manda os slides. Você pode mandar por vídeo, e aí no caso do vídeo você pode gravar seus próprios vídeos, ou você pode fazer uma curadoria. Começo do ano você sabe que você quer trabalhar com ensino híbrido, você chega e faz umas playlists e deixa elas privadas no seu computador lá, só para você ver. Playlist de cada assunto, coisa curta, coisa dinâmica, e você envia para o aluno, você não precisa gravar o seu vídeo caso você não queira. Você pode mandar por podcast, e aí é simples gravar, é simples fazer podcast, inclusive se você quiser saber, Alex, me dá dica para gravar vídeo, pode pedir aqui embaixo. Alex, me dá dica de podcast, eu queria usar e tal, pode pedir aqui embaixo. Quem sabe, dependendo da quantidade de pessoas que pedirem, para falar sobre essas ferramentas ou alguma coisa assim, a gente não faz uma transmissão ao vivo aqui no YouTube, né, falando sobre isso. Mas aí eu preciso que você traga seus colegas, seus amigos, seus pares, né? Então veja só, aprendizagem híbrida reveza momentos presenciais e não presenciais que estão linkados, vinculados pelos processos que se iniciam tanto no presencial e se estendem para o não presencial ou pelos processos que começam no não presencial e se estendem para o presencial. Não é uma metodologia, é uma estratégia de trabalho, de aprendizagem, que comporta algumas metodologias, das quais eu trago 2. Uma delas, a primeira que eu falei, é a sala de aula invertida, Flipped Classroom. A sala de aula invertida consta em você mandar para os alunos o conteúdo antes deles virem para a aula. Qual a vantagem nisso? A vantagem é que você precisa, claro, o ideal é ensiná-los a fazer resumo, mapas mentais, diagramas, para eles fazerem suas anotações, criarem suas dúvidas, né? Dar origem a essas dúvidas, voltar para a sala de aula, e aí na sala de aula você vai dar uma olhada lá antes de prosseguir, tá? Antes de seguir para o próximo, fala, essa molecada estudou essa parada em casa, mas será que
Estão sabendo? Será que entenderam o que era para ser entendido? E aí você verifica essa aprendizagem, e quando você verifica essa aprendizagem, você só vai nos pontos que eles não entenderam mesmo. Ali é que o negócio caminha, porque eles vão ter entendido grande parte, ou uma parte, e a outra parte não. Então você vai direto na parte que eles não entenderam e não fica malhando ferro frio falando coisas que eles já entenderam. Tá? Ok, você deve ter pensado aí assim, tá, mas como é que eu vou saber se eles entenderam ou não? Aí entra a nossa segunda metodologia, que é a chamada instrução por pares, ou peer instruction, instrução por pares. A instrução por pares é o seguinte, você coloca lá os seus alunos, inclusive ela é utilizada para você verificar a aprendizagem de algum conteúdo, de alguma aula ou de alguma metodologia que você usou, como foi o caso da sala de aula invertida. Então vamos linkar ela já com a sala de aula invertida. Chegou na sala, você preparou algumas perguntas dentro daquele conteúdo que eles estudaram em casa. Você faz a primeira pergunta. Vamos lá, olha bem, se menos de 30% da sala respondeu corretamente, quer dizer que aquele assunto não foi aprendido de forma satisfatória. Olha o foco na aprendizagem voltando para nós aí. Olha que legal. Não foi aprendido de forma satisfatória. E aí o que você precisa fazer? Você, enquanto professor, vai explicar aquele tópico para eles. Não responder a pergunta. Você vai usar a pergunta para explicar aquele tópico para ele novamente. O ideal é que você use algum recurso que realmente atraia um pouco mais a atenção deles. Mas pode ser até um bom e velho expositivo mesmo. Mas se for expositivo, muda a dinâmica, dá aquela uau, para poder, sei lá, de alguma maneira, da sua maneira, né? A sua maneira diferente ali e tal, para eles prestar atenção, melhorar o nível de atenção ali. Mas beleza. Aí, menos de 30% acertaram. Então você vai lá e explica novamente e torna a perguntar. Viu por que você não pode responder a pergunta? Porque você vai perguntar de novo. E aí você pergunta outra vez. Daí você não explica de novo mesmo se a resposta não for satisfatória. Mas é bom você ver o nível, a quantidade de acertos que teve da segunda vez. De repente você se surpreende. Se a quantidade não for boa, você guarda aquele assunto na gavetinha e fala, tiveram muita dificuldade com esse assunto, eu vou ter que voltar nele num outro momento, planejar alguma coisa, antes de seguir de preferência. Ok, mas se quando você perguntou a quantidade de respostas certas se localizou entre 30% e 70%, já está melhor do que antes, mas ainda não é o ideal. Olha como que essa metodologia é exigente, que legal, até 70%, 69%, 68%, tá bom ainda não. Mas aí o que eu faço? Vou lá e explico de novo. Não, aí entra a questão dos pares. Você vai falar assim, galera, olha só, agora você vai falar com alguém que está do seu lado, isso pode ser até online, né? Mas vamos colocar assim que for presencial. Agora você vai virar para o lado, o seu colega que está sentado na carteira ao lado, e você vai discutir com ele, apresentar suas razões para você ter marcado essa alternativa, ele apresentar as deles, vocês discutem, e isso durante... Aí você dá o tempo, você que sabe o tempo disponível que você tem, 2 minutos, 3 minutos, não dá muito tempo não, tá? 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, e aí eles vão conversar. Aí eles vão, eu acho que é isso, não, mas eu acho que é aquilo, parará. E depois do tempo que você deu, você, fechou aqui, vamos lá, libera a votação de novo para ver quantos vão escolher qual alternativa. Na minha experiência, eu acho que nenhuma das vezes a resposta correta diminuiu a quantidade de votantes e a resposta errada ou as respostas erradas aumentaram. Não. Na minha experiência, sempre as respostas certas aumentam a quantidade. E a literatura diz, inclusive se você quiser ler um pouco mais sobre isso, quem criou e tal, eu não estou trazendo para cá isso aqui, lá no meu site tem um artigo lá, né, com o mesmo nome desse vídeo, né, tem um artigo lá que traz lá os criadores, as épocas e tal, interessante. Então, inclusive, a literatura diz que isso é em razão de que quem tem as respostas corretas acaba tendo melhores argumentos. Olha que massa que negócio aí. Aí beleza. E aí libera de novo a votação. Se as respostas certas estiverem acima, ótimo. Se estiverem abaixo, beleza. Não volta a discutir de novo, não.
E você segue para a próxima pergunta. Agora, se a quantidade de respostas certas, quando você perguntou a primeira vez, elas ficaram superiores a 70%, levanta a mão, glorifica de pé, porque o negócio tá bom demais. Você pode dar só uma passadinha. Isso aí, galera, é muito bom. Aí você na questão ali, dá uma explicaçãozinha bem e bola para frente. Beleza? Então vamos lá. Na metodologia chamada de instrução por pares, você faz uma pergunta e verifica a quantidade de respostas certas. Se for até 30%, você explica novamente, não responde a pergunta, você explica novamente e depois libera a votação de novo, e aí não depende da quantidade. Você anota a quantidade, tal, belezinha, mas não precisa voltar a explicar de novo, não. Se as respostas certas totalizarem uma quantidade aí entre 30% e 70%, você dá um tempo para um aluno discutir com o outro, e depois desse tempo você libera a votação de novo, aí uma segunda vez. E não libera depois uma terceira, não. Fica de olho nos valores de resposta certa e tal. Se da primeira vez que você perguntou as respostas certas elas superarem o valor, a quantidade de 70%, né, o índice de 70%, você levanta as mãos e agradece e dá uma pincelada na questão e vida que segue. Beleza? Essas duas metodologias, pessoal, tanto a sala de aula invertida quanto a instrução por pares, elas são conhecidas como metodologias ativas, porque elas colocam o aluno como atuante, como centro ali das suas ações. Ele constrói a sua própria aprendizagem. Se nós queremos, não é parar de falar, mas se nós queremos dividir o tempo em que falamos de ensino para falarmos de aprendizagem, então nós temos que falar de aluno. Quando a gente fala de ensino, a gente fala de professor. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de aluno. E aí você precisa de metodologias que coloquem o aluno como o agente ativo na aprendizagem dele. Essas são chamadas metodologias ativas. E tem outras que não são chamadas de metodologias, mas elas poderiam se enquadrar como metodologias ativas. Por exemplo, Design Thinking ou a gamificação e outras, né? Tudo bem? Belezinha? Então, o que é ensino híbrido? Como você pode começar nesse ensino híbrido utilizando duas metodologias ativas, sala de aula invertida e instrução por pares. Tá aí o conteúdo, tá aí o assunto, tá aí o conhecimento, tá aí a informação, agora é contigo. Você deve estar se perguntando como é que eu vou medir essas quantidades. Tem instrumento, tem ferramenta fácil e de graça para isso. Quer que eu te mostre quais ferramentas usar para fazer a sala de aula invertida e para fazer a instrução por pares? Pode comentar aqui, pede aqui, manda esse vídeo para a galera, manda esse vídeo para os seus amigos e vamos fazer uma bagunça maneira, organizada também, aí, ou desorganizada, mas que gere aprendizagem. Pode comentar aqui, ó, não se esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, inscrita. E quer saber sobre as ferramentas? Gente, ferramenta te dá já o percentual certinho, você não precisa fazer conta nenhuma, você só olha o número e aí você diz o que tem que fazer e tal. Tudo certo, tudo de graça. Quer saber? Comenta aqui, pede aqui que eu faça uma live aqui no YouTube para a gente poder conversar sobre isso, mas traga seus amigos, professores e professoras. Fechado? Tudo certinho? Meus queridos, minhas queridas, aquele abraço e vejo vocês na próxima. Tô esperando aqui, hein?